Vamos falar agora de mercado da bola, porque após recusar 12 milhões de euros, um pouco mais de 70 milhões de reais do Bournemouth, acho que é assim que se pronuncia, a galera riu bastante aí no último vídeo, Flamengo aumenta a pedida por Wesley para mais de 15 milhões de euros, ou seja, 89 milhões de reais. As conversas seguem e o clube inglês ficou de aumentar a oferta. O rubro-negro não tem pressa para vender o lateral. O Wesley tem contrato até o fim de 2025, não é um contrato longo, e multa rescisória de 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais. O Fla, inclusive, negociou uma renovação por no mínimo 4 anos. O clube não quer esperar muito para valorizar o atleta e correr o risco de perdê-lo em 2025 por um valor menor. Bom, o Wesley, ele tem dado conta do recado de maneira, assim, impressionante. Para mim, não, porque eu sempre defendi o Wesley. Ele viveu uma fase terrível com a camisa do Flamengo, mas eu sempre achei um garoto com muito potencial. Mas, de fato, me chama a atenção o desempenho dele na ausência do Varela durante esse período aí da Copa América. Vamos falar agora de Flamengo e Claudinho, porque a gente trouxe a informação mais cedo, lá no SBT Sport Rio, que o Flamengo avançou bem na negociação para o Claudinho. O Zenit respondeu ao Fla e disse que topa fazer negócio por 18 milhões de euros, dá mais de 100 milhões de reais, 106 para ser mais exato pela cotação de hoje. O rubro-negro e o clube russo, através dos empresários do meio atacante, estão conversando sobre a forma de pagamento. A oferta do Fla ao jogador é por contrato de 5 anos. E ele já disse sim, tá? E por que ele disse sim ao Flamengo? Ah, ele quer sair da Rússia. Ele quer sair da Rússia porque ele entende que não tem mais o que fazer no Zenit e na Rússia. Por conta, inclusive, do que vem acontecendo lá na Rússia, o clube russo não pode disputar as principais competições da Europa, como a Champions League. E ele fica sem visibilidade, a verdade é essa. Porque a ideia, quando ele foi para lá, não foi apenas a proposta financeira. É porque o Zenit disputava grandes competições, mas hoje está impedido. Inclusive, é muito difícil um clube europeu fazer hoje negócio com o Zenit, por conta disso que está acontecendo lá na Rússia, que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, não sei porquê, mas me sugeriram, na verdade, não falar essa palavra aqui no YouTube. E aí o Zenit, ele fica, entre aspas, assim, perdido lá, só disputando o campeonato russo e só. E aqui no Flamengo, além da visibilidade, ele vai ter oportunidade de brigar por títulos e além, é claro, da vitrine de poder um dia voltar à seleção brasileira, quem sabe. O Zenit está enrolando nessa situação porque deseja contratar um atleta para repor a saída do Claudinho. O Zenit já aceita vender o Claudinho, e o que eles falaram para o empresário a gente está correndo atrás de uma reposição. Então, entre aspas, eles vão segurando, cozinhando o Flamengo. Mas assim, o Zenit, como eu já falei em outros vídeos, dessa vez topa vender o jogador porque entende que o tempo vai passando e é melhor eles, entre aspas, lucrarem agora com o jogador a correr o risco de perder o jogador de graça futuramente quando o contrato for chegando ao fim. Então, pelo que eu estou entendendo aí, o Flamengo tem grande chance sim de contratar o Claudinho, já tem o sim do jogador, já tem o sim do Zenit para poder fazer negócio. O Flamengo já sabe quanto o Zenit quer, 18 milhões de euros, dá em torno aí, já repito, um pouco mais de 100 milhões de reais. Agora eles estão conversando sobre forma de pagamento. Acredito eu que o Flamengo dessa vez consiga a contratação do Claudinho, que para mim seria uma contratação absurda. Chega para ser titular? Não sei, mas chega para brigar sim por vaga de titular no time do Flamengo. Pode fazer o reserva imediato do Arrascaeta, pode jogar de ponta pela direita. Então, um jogador extremamente versátil para o setor ofensivo do rubro-negro carioca. A Casagrande tem drone do Claudinho e da venda do jovem Verton, é isso também? É isso, o Verton está vendido, na verdade, está vendido já há algum tempo, mas nós descobrimos apenas ontem, inclusive o acordo do Flamengo. Ele te enganou esse tempo todo? Não, não me enganou porque, enfim, ninguém me contou nada diferente disso. Ele te escondeu esse tempo todo? Esconderam esse tempo todo e a gente soube ontem, inclusive, e o Verton está vendido ao Leixões de Portugal, um clube que tem uma parceria muito boa com o Flamengo, inclusive. Toda vez que a diretoria do Leixões vem aqui ao Brasil, eles visitam o Ninho do Urubu e ele está vendido por 1 milhão de euros, por 70%, Flamengo mantendo 30% desse jogador em uma futura venda. O acordo entre o Flamengo e o Leixões é que ele fique até o jogo contra o Fortaleza, que é o último duelo do Flamengo antes dos jogadores retornarem da Copa América. Então, após esse jogo,
o Verton se despede do Flamengo e passa a ser jogador do Leixões, contrato de 4 anos. Eu acho uma baita venda, a verdade é essa. Um jogador muito pouco utilizado e recentemente foi utilizado por Tite, mostrou muita vontade, muita raça, muita disposição, mas nitidamente, para nível de elenco do Flamengo, ele não tem potencial para continuar no Flamengo. Acho que o Flamengo faz bem, o mercado português é um mercado que ajuda muito na adaptação do jogador brasileiro lá na Europa, e ele indo bem, o Flamengo ganha um dinheiro futuramente. E sobre Claudinho, o Zenit respondeu ao Flamengo que topa vender por 18 milhões de euros e agora os dois clubes estão conversando sobre forma de pagamento. A proposta que o Flamengo fez ao Claudinho, contrato de 5 anos, obviamente um salário, eu não sei o valor exato, mas obviamente um salário muito bom, porque para tirar um jogador hoje do futebol russo, você tem que apresentar um projeto financeiro muito bom. E o Claudinho já disse sim, ele entende que já não tem mais muito o que fazer lá na Rússia, até porque por questão da guerra, o Zenit não pode disputar as principais ligas lá na Europa, por exemplo, a Champions League. Então não tem mais muito o que o Claudinho fazer lá no futebol russo, ele entende que já entregou tudo que poderia entregar. E vindo aqui para o futebol brasileiro, sobretudo para o Flamengo, ele continua com uma visibilidade muito grande, quem sabe podendo até retornar à seleção brasileira. Volta pra vitrine, né? Cadê a música dele? Aí, ó. Volta pra vitrine. Volta pra vitrine. Assim, eu não vou dizer que tá certo, porque, enfim, tem muita coisa ainda a ser discutido. O Zenit é um clube que não precisa de dinheiro. Se eles entenderem que o Flamengo não vai fazer aquilo que eles querem, eles não vão vender, mas fato é que o negócio está bem encaminhado. A partir do momento que clubes já começam a conversar sobre forma de pagamento, é porque já estão falando a mesma língua, e eu acho que em breve o Flamengo pode comemorar essa baita contratação, porque eu considero um Claudinho um jogador, um reforço super de peso, até porque 18 milhões de euros não é qualquer jogador, né? Eu já fiz essa pergunta pra você, Pedrosa, só que foi no ano passado. Pode ter uma galera que não lembre ou que a audiência não rotativa, assistia. Fernandinha. Exatamente. Foi no ano passado que eu te perguntei. Vale a pena pro Flamengo o Claudinho, Lucas Pedrosa? Então, ontem a gente falava em 15, né? Agora a gente já subiu para 18. É um alto valor. 18 milhões? 18 milhões de euros. De euros, que aí esses 3 milhõezinhos aí são 10 milhões de reais. Não, é mais até, 12. quase 20 milhões de reais. Não, o euro tá o euro 6. tá 6. Tá 6. 5,9. Vocês Então, estão viajando quase 20 bastante? milhões. Eu nem tava sabendo, achei que era 5. Eu respirei o ar europeu tem 2 minutos. Difícil, tá? Se você quiser respirar esse ar, se prepare. Tá pagando até hoje, Tá Pedrosa? complicado. Haja Coutinho na minha vida. Vamos lá. Eu acho que o Claudinho é um baita de jogador de nível realmente para o futebol brasileiro da primeira prateleira, um atleta que sai daqui já adaptado, sendo um dos principais meios do futebol brasileiro, chegando à seleção brasileira. E tem tudo, tem 27 anos ainda, é um cara novo para futebol, tem mais pelo menos aí 5, 6 anos de carreira em alto nível. Então acho que no final das contas o investimento do Flamengo é futebolístico, não é nem pensando em revender o Claudinho. É um investimento para você ter retorno dentro do futebol, conquistar as grandes competições. Então no final das contas, por mais que seja um alto valor, eu contrataria o Claudinho porque eu estou pensando com a cabeça do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, tem um investimento bilionário e aí a gente pode pensar também que muito em breve alguns jogadores vão sair. O Flamengo sempre vende grandes atletas, então eu gosto do investimento no Claudinho. Se você for parar e analisar, ele pode fazer 2 funções no time do Flamengo. Eu acho uma contratação muito boa por conta disso. Você pode substituir o Arrascaeta no meio de campo, ele pode jogar aberto pela ponta direita. É um jogador versátil no setor ofensivo. Eu acho uma baita contratação, de verdade. Se o Flamengo, de fato, concretizar a chegada do Claudinho, é para bater palma, porque não é fácil você tirar um jogador hoje lá do futebol russo. Não mesmo. O Flamengo tentou em outras janelas aí o Wendel, que também pertence ao próprio Claudinho, mas eu falei aqui ontem e repito, em outras janelas o Zenit não queria nem conversar. Esquece, Claudinho é nosso jogador. Por que você acha que eles mudaram de opinião? Eles começam a entender que o jogador, assim, entre aspas, ele vai se desvalorizando com o tempo. Sim. E se eles entenderem que 18 milhões de euros, qual clube hoje pode chegar lá e pagar 18 milhões de euros e tirar o Claudinho? Flamengo. Outro clube vai fazer isso? Um clube europeu vai fazer isso? Não. Até porque eles não estão fazendo negócio com times russos, por conta da guerra. Sim. Então, assim, eu acho que para o Zenit vai ser ótimo também. Teve retorno técnico com o Claudinho.
E pode ter um retorno financeiro também, porque eles não pagaram isso tudo para ter o Claudinho. E quando você não joga Champions League, a vitrine para os times do futebol europeu ela é praticamente inexistente. A Rússia ela está isolada no mundo do futebol, então ele não se valoriza como atleta. Você não está jogando Champions, pouca gente está olhando para o futebol russo. Qual time do futebol europeu vai lá comprar o Claudinho? Não vai. O mundo vive uma guerra de sanção, né? Exato. As pessoas vão evitando sem dúvida. fazer negócios com a Rússia. O Vasco não fez o né? negócio do Queiroz, que estava lá no Zenit. Nem sempre a guerra é só bomba. Porque a 777, como empresa americana, não podia negociar com o time russo, que era você trouxe esse recorte do Queiroz. E nem sempre a guerra é só lançar uma bomba de um lado, a bomba do outro, né? Isso é guerra também, né? Teve a Guerra Fria, em que você vai ter aquela disputa de poder, e essa guerra também, que é uma guerra de sanção. Ou seja, todo mundo, aliás, muitos países, principalmente da Europa, começam os Estados Unidos, a não negociar coisas com a Rússia. E aí você começa a dar uma trava financeira, né? Um nó financeiro no país para eles começarem a se complicar mesmo. E aí, por conta disso, isso, claro, respinga no futebol. Então tá aí, nação rubro-negra. Claudinho cada vez mais próximo do Flamengo. O Flamengo vai desembolsar cerca de 106 milhões de reais, chegando a 107. É uma contratação histórica do Flamengo, sabe? Nessa janela do meio do ano, nessa janela de transferências. Vale ressaltar que o Claudinho e todo o seu staff quer muito retornar ao cenário do futebol brasileiro. E o Claudinho quer muito, já desejou um grande desejo, né? Ele tem uma grande vontade de retornar ao Brasil e jogar pelo Flamengo, que é um clube que ele jogou aqui no futebol do Zico, né, há um ano atrás, no começo do ano, isso na verdade, né, nas férias. É um jogadoraço, joga muito, pode jogar centralizado, tanto pelas pontas. É um atleta, sim, muito habilidoso, muito difícil tirar a bola do Claudinho. É um jogadoraço. Vamos torcer para que ele venha, né? O Flamengo está se mexendo, Marcos Braz, né, toda hora se mexendo, falando com os empresários do jogador. Agora a diretoria do Flamengo vai sentar com a diretoria do Zenit. O Zenit acenou positivamente, até porque, nação rubro-negra, é o seguinte: o Zenit já está mirando outro jogador para jogar na função do Claudinho. E sendo assim, o Zenit vendo que tá muito difícil, quase nenhum europeu está indo na Rússia, né, como negociar, por tudo que está acontecendo. Então, assim, o Flamengo chegando lá no Zenit, fazendo uma proposta de 15 milhões de euros, é uma contratação histórica. 18 milhões de euros é uma contratação histórica, e o Claudinho já deu retorno técnico e agora pode dar retorno financeiro. Então, assim, casa o útil com o agradável. Vamos torcer para que o Claudinho venha para o Flamengo, chegue aqui, arrebenta a nação. Claudinho, joga muito. Sou fãzaço dele. E o Flamengo não vai parar só no Claudinho, não, tá? Tem outros jogadores aí. Então, nação, qualquer atualização, estarei aqui de volta, né? Comentando com vocês sobre o Mercadão da Bola do Flamengo, que abriu hoje, a janela abriu hoje. Então tem muita coisa para acontecer. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.